Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Existe um antiquíssimo autor cristão chamado Hermas, e que escreveu lá nos primeiros séculos um livro que foi muito bem considerado pelos cristãos dos primeiros tempos e pelas primeiras comunidades cristãs. E inclusive se chegou a pensar, algumas pessoas acharam que esse livro era inspirado, que seria um livro que poderia formar parte da própria Bíblia, das Escrituras. A gente sabe, nos primeiros tempos havia uma certa dúvida, né, com relação a quais livros estavam inspirados, quais livros formavam parte das Escrituras. E isso é um processo que pouco a pouco foi sendo definido pela Igreja. Esse livro acabou não entrando no cânon das Escrituras, mas só por ter chegado a se imaginar que poderia entrar no cânon, a gente percebe o quão importante foi, né? E de qualquer forma acabou sendo muito admirado pelos primeiros cristãos. O fato é que esse livro, que foi escrito por volta do ano 150, ele traz diversas coisas, entre outras traz umas visões que o autor, o Hermas, teria tido. Não se trata aqui de revelação, né? Eu já falei que não faz parte da Bíblia, mas bem, são algumas imagens, algumas visões que supostamente ele teve, que ele conta, ele narra. E então ele conta como, nessa visão que ele teve uma conversa com uma anciã, e essa anciã mostrou para ele a construção de uma torre. Estava sendo construída ali uma torre. E ela diz para ele, né, estás vendo diante de ti uma grande torre que está sendo construída sobre as águas, com pedras quadradas e brilhantes. E o Hermas observou e viu que, de fato, estava sendo construída essa torre, sobretudo por 6 jovens que recebiam o material, as pedras, né, de milhares. Né? Havia milhares de outras pessoas que carregavam, traziam as pedras. Né? Outros milhares e milhares de homens carregavam as pedras, uns do fundo da água, outros da terra, e as entregavam aos 6 jovens que as recebiam e construíam. E então essas pedras iam sendo colocadas ali na torre, iam encaixando perfeitamente, de tal forma, né, diz ele, se ajustavam tão bem umas com as outras, que não se via nenhuma juntura, e as pedras encaixavam perfeitamente. Né? Evidentemente que nem todas as pedras eram usadas ali para construção. Algumas os jovens rejeitavam, eles utilizavam umas e outras eles descartavam. Né? O Hermas explica, né? Umas eram rejeitadas, outras eram utilizadas. Outras ainda eram quebradas e jogadas para longe da torre. Muitas outras pedras estavam no chão ao redor do edifício,
não as utilizavam na construção porque algumas estavam carcomidas, outras rachadas, outras mutiladas. Outras ainda eram brancas e redondas e não se encaixavam na construção. Eu via também outras pedras jogadas longe da torre, caindo no caminho e sem parar, rolando para lugares inacessíveis. Outras caíam no fogo e queimavam. E então Hermas, depois de descrever toda essa visão, ele conta como a senhora que tinha mostrado tudo isso para ele fez menção de ir embora. Né? Ele, bem, agora te mostrei, eu vou embora. Ele diz, como vai embora? Né? Como vai embora? Fica aqui, espera. Que adianta eu ter visto todas essas coisas se eu não sei o que são? Né? Não sei o que é isso. E aí ela diz, então tá bom, eu vou te explicar. Né, eu te digo o que é isso. E ela explicou, diz, bem, essa grande torre que você está vendo sendo construída, essa torre é uma imagem da igreja. Essa torre é a igreja. Né? E aí, bem, o texto é longo, ela vai explicando, né, cada um dos tipos de pedra. O que é cada um dos tipos de pedra? As que são, bem, as que estão lascadas, as que são jogadas fora, as que são rejaçadas, as que são redondas, né? Evidentemente, aquelas que nos interessa, sobretudo, essas que encaixam com perfeição. Ela diz, essas que encaixam com perfeição estiveram sempre, né, são aquelas almas, aquelas pessoas, né, porque a construção da igreja é feita por nós, né, cada um de nós vai formar parte da igreja. Bem, são aquelas almas que estiveram sempre de mútuo acordo, conservaram a paz entre si e se ouviram reciprocamente. É por isso que na construção da torre, suas junturas se ajustavam tão bem. Eu não falei ao princípio, até para criar um suspense, né? Mas o tema da meditação é o amor à igreja. Né? Essa imagem aqui da construção da igreja nos serve para um pouco pensar no que é a igreja. A igreja é uma realidade em construção. Nós somos igreja. Né? A igreja mais do que os edifícios, mais do que as construções materiais, mais do que livros, né? A igreja somos nós. A igreja é o povo de Deus. Né? E a construção dessa igreja passa exatamente pela junção, pela aglomeração, pela absorção das almas a esse povo, a esse corpo. Né? São Paulo fala de um corpo orgânico, né? Onde cada um ali tem a sua função e que está unida, esse corpo que está unido à cabeça que é Cristo. Então, interessante a gente pensar isso. Né? A igreja como essa realidade em construção e cada um de nós colabora com essa realidade. Né? E ao mesmo tempo, essa construção, ela se realiza de uma forma tão mais bela, tão mais perfeita, quanto mais nós estivermos de acordo, né, entre nós, quanto vivermos a fraternidade, né, que fala conservar uma paz entre si, se ouviram reciprocamente. Por isso são pedras que se unem perfeitamente, né, sem arestas, sem sobressalências. Né? A senhora que explica o Hermas, toda essa visão, ela diz também que o pecado é a razão de que algumas pedras não servem. Não dá para encaixar na construção. Está construindo, mas não serve. Então os construtores rejeitam. E explica também que a penitência é a razão pela qual algumas pedras que num primeiro momento são rejeitadas e não servem, depois elas voltam polidas, aplainadas, perfeitas, né? E aí sim já podem ser utilizadas na construção da igreja. Bem, como eu dizia ao princípio, isso aqui não é revelação, isso aqui não é um escrito inspirado, embora tenha gozado de muita autoridade, muita admiração entre os primeiros cristãos, e de qualquer forma é uma imagem válida, é uma imagem bonita que nos ajuda a meditar, a refletir sobre o que é a igreja. Né? A igreja de Cristo é essa realidade que está
sendo construída e que pouco a pouco avança, né? Pouco a pouco cresce. E a gente pode, inclusive, imaginar que o fim dos tempos, o retorno de Cristo vai acontecer quando a torre estiver terminada. É um processo, essa construção. Quando se concluir bem, está formada a igreja tal como Deus desejava. A gente também pode pensar o seguinte, né? Já que a perfeição, né, da igreja depende de cada um de nós, a beleza da igreja vai depender de cada um de nós, e essa igreja pode ser mais ou menos bela, né? Quando a igreja estiver toda triunfante lá no céu, essa igreja vai ser mais ou menos bela de acordo com a nossa luta aqui na Terra, o nosso empenho por formar uma igreja bonita, né? E quanto mais bela, quanto mais santa, quanto mais perfeito, tanto maior glória essa igreja dará a Deus. E é justo da nossa parte que a gente queira dar a maior glória possível a Deus, né? Que a gente não se contente com pouco. A gente pode pensar na Europa cristã dos séculos passados, muitas vezes as distintas cidades faziam competição, né? Ver quem fazia a igreja mais bonita, ver quem fazia as torres mais altas. Claro, tudo que é humano está misturado ali, o santo e o pecado, né? Mas então, certamente, às vezes tinha ali por uma questão de orgulho, mas também havia o desejo de dar glória a Deus. E é evidente que onde há igrejas mais belas, de alguma forma isso eleva mais o espírito, né? Se dá uma glória maior a Deus. Existem muitas igrejas por aí muito belas, mas a gente provavelmente sabe dizer, olha, eu prefiro essa, eu prefiro aquela, essa aqui é muito bonita, essa aqui é legal, mas não é tanto, né? Pois olha, nós como cristãos, né, toda a comunidade dos cristãos está construindo uma igreja. A questão é, quão bela é essa igreja? Quanta glória ela dará a Deus na eternidade? Nós, como os generosos cristãos do passado, devemos ter o desejo de construir a igreja mais bela que nos seja possível. E como é que faz isso? Como é que constrói a beleza dessa igreja? Bem, se nós somos as pedras que são usadas para a edificação dessa igreja, essa igreja vai ser tão mais bela quanto melhor for o material. É evidente, né? A beleza de uma igreja está muito relacionada ao material que se utiliza. Nós temos que buscar ser as pedras mais belas, mais santas, que nos seja possível. Assim daremos maior glória a Deus. E, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que então a gente de alguma forma diga, bem, a gente só busca as pedras belas, as pedras maravilhosas, as pedras que encaixam perfeitamente e rechaçamos todo o resto, né? Fora tudo aquilo que é imperfeito, fora tudo aquilo. Seria errado da nossa parte pensar assim, né? Como se a gente só buscasse os santos e rejeitasse os pecadores. Não é essa a postura da igreja, né? A Lumen Gentium é um importante documento do Concílio Vaticano II. Ela diz o seguinte: a igreja, abraçando no seu seio aos pecadores, é ao mesmo tempo santa e sempre necessitada de purificação, e busca sem cessar a conversão e a renovação. Ou seja, aqui a Lumen Gentium fala, em primeiro lugar, né, a igreja é santa. Né? A igreja é santa porque santo é Deus que sustenta, santo é Deus que dá a graça. Mas, ao mesmo tempo, a igreja nem por isso rejeita os pecadores. Ao contrário, abraça no seu seio, porque também os pecadores são seus filhos. E enquanto esses pecadores não rejeitam a sua mãe, a mãe tampouco rejeita esses filhos, né? E está sempre disposta a salvar, a buscar, a regenerar, a purificar. Diz o Papa João Paulo II, na encíclica
tercio milênio adveniente. A Igreja, mesmo sendo santa em razão da sua incorporação a Cristo, não se cansa de fazer penitência. Ela reconhece sempre como seus diante de Deus e diante dos homens aos seus filhos pecadores. A Igreja reconhece sempre como seus os seus filhos pecadores. Que bom que é assim, né? Porque todos nós somos pecadores. Se eventualmente se buscasse simplesmente pessoas santas para formar parte da Igreja, a gente sabe que nesse mundo não existe pessoa santa, né? Todos somos pecadores, todos carregamos as nossas misérias, as nossas imperfeições, e a Igreja nunca nos afasta, a Igreja nunca nos rejeita, a Igreja sempre é essa mãe amorosa, bondosa, disposta a tudo por nós, né? que quer nos trazer para perto de si. E, ao mesmo tempo, a gente não deve ter receio de que essa construção que vai sendo feita, de alguma forma, ela pare ou, inclusive, regrida. Não, isso não é possível. Porque os planos de Deus sempre vão para frente. Deus é imbatível, Deus é invencível, Deus tem a capacidade, o poder para fazer triunfar o seu projeto. E Deus quer a Igreja, Deus quer formar esse povo santo. E ao mesmo tempo a gente sabe que a Igreja ela é sinal de contradição no mundo. Por isso a Igreja muitas vezes ela é perseguida. Muitas vezes a Igreja ela é combatida. Existem inimigos, né? A Igreja não é inimiga de ninguém, mas alguns são, sim, inimigos da Igreja, gostariam que a Igreja não existisse, mas ao mesmo tempo a gente não tem medo, a gente não tem receio, a gente sabe que a Igreja irá triunfar, até porque existe a promessa de Cristo, dita a São Pedro, que diz: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te declaro que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso nos dá muita segurança, isso nos dá muita certeza. Jesus não colocou as coisas no condicional. Algumas coisas Jesus coloca no condicional. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Né? Então, isso aqui está no condicional. A gente pode ou não pode seguir a Cristo. Né? A gente faz, entre aspas, a gente faz o que quer. Né? Mas aqui Jesus não coloca no condicional. Olha, se vocês corresponderem, se vocês rezarem, se vocês lutarem, se vocês forem bons, então o inferno não vai triunfar, né? As portas do inferno não vão triunfar. Mas é preciso que vocês façam a parte de vocês. Eu sozinho não posso fazer tudo. Não é assim, né? Não foi isso que Jesus diz. Jesus, aqui nesse caso concreto, ele não colocou as coisas no condicional. Ao contrário, ele foi muito taxativo. As portas do inferno não prevalecerão. Não prevalecerão. Aconteça o que acontecer, eu tenho poder, eu tenho a capacidade, a autoridade para fazer as coisas acontecerem tal como são os meus planos, tal como eu desejo. E, portanto, não há possibilidade da Igreja ser destruída, da Igreja não conseguir realizar os seus planos. Claro, essa promessa de Cristo, vejam, ela está intrinsecamente relacionada a Pedro. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, a igreja de Cristo está fundada sobre uma rocha sólida e enquanto ela permanece sobre essa rocha, ela é indestrutível, que é Pedro e os seus sucessores, os papas, ao longo da história, ao longo dos séculos. E por isso o cristão, por isso o filho da igreja, ele está sempre muito unido ao Papa.
porque sabe que a sua união com o Papa é a certeza da vitória. A promessa da indestrutibilidade da Igreja está intrinsecamente unida ao Papa. Não dá para imaginar uma Igreja vencedora sem o Papa. E a história mostra que ao longo dos séculos houve sim cristãos que acharam que sabiam mais que o Papa. O que aconteceu com eles? Bem, quem se arrependeu e quem reconsiderou e permaneceu unido ao Papa, permaneceu unido à Igreja. Mas quem insistiu nessa divisão com o Papa, bem, essa pessoa acabou saindo da Igreja. Né? Porque ou você está com o Papa e, portanto, você é depositário da promessa de Cristo, ou você rompe com o Papa, se afasta do Papa, e aí você sai da Igreja, porque a Igreja está fundada sobre a rocha de Pedro, sobre a rocha do Papa. Né? Por isso o cristão deve ter isso muito claro, né? Sempre unido ao Papa. E muito cuidado, né? Porque às vezes surgem razões. Isso já aconteceu para muita gente antes de nós, né? De achar que aqui o Papa se enganou, aqui eu discordo do Papa nesse ponto, não acho que... Isso aconteceu muitas vezes ao longo da história. Então, muito cuidado nesse sentido, né? De não julgar o Papa, de não querer saber mais que o Papa, e de tampouco pensar que a Igreja é uma instituição humana. A gente tem que saber, olha, Deus fez uma promessa, Deus está unido à Igreja, Deus está unido ao Papa, e Deus tem os seus meios, Deus tem o seu poder, tem a sua graça de iluminar, de ajudar, de conduzir de tal forma que não se sai do caminho. Não se sai do caminho, né? Então, apoiado na nossa fé, a gente se mantém unido ao Papa com a certeza de que vamos bem, né? Vamos por bom caminho na medida em que estamos com o Papa. Diz São Paulo aos fiéis de Éfeso, né, na sua carta aos Efésios, ele diz: Cristo amou a Igreja e se entregou por ela, para santificá-la, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Impressionante essas palavras de São Paulo. Se a gente para, medita, reflete, né? Se a gente não faz uma leitura superficial, às vezes a gente lê a Escritura, mas certas passagens a gente passa os olhos assim rapidamente por cima e não aprofunda, né? Por isso que é bom que quando a gente vai ler a Bíblia, quando a gente vai ler as Escrituras, a gente muitas vezes não tenha pressa. O importante não é avançar. Eu digo para as pessoas, afinal você já conhece da história, né? Você está com pressa de descobrir o que vai acontecer? Você é a história mais conhecida de todos os tempos, né? Não tem que ter pressa de avançar. Se de repente você foi fazer a tua leitura e ficou ali 5 minutos em um versículo, mas isso de alguma forma te trouxe luz, trouxe inspiração, perfeito, maravilhoso. Por que eu tenho que... Por que alguém que leu 10 versículos é melhor do que aquele que leu 1? Pois olha, às vezes o cara leu um capítulo inteiro e não tirou nada, o outro leu um versículo e tirou muito fruto, né? Então a gente não deve ter pressa. É bom a gente ler a Escritura devagar, meditando, saboreando. Essa passagem aqui que a gente acabou de ler é uma passagem muito rica, maravilhosa, muito profunda, né? Em primeiro lugar, aqui fala isso, né? Cristo amou a Igreja. Cristo amou a Igreja. Nós somos dignos do amor de Deus. Deus nos ama. E a gente diz, puxa vida, se Deus nos ama, uma pessoa quando ela ama, né? Uma pessoa que ama está disposta a tudo pela pessoa amada, né? Por amor as pessoas fazem loucuras. Pois olha, Deus nos ama e Deus fez loucuras.
morrer na cruz não foi uma loucura de amor? Claro que foi, né? Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quanta confiança, quanta segurança não nos traz toda essa passagem, né? Para santificar, para purificar, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer defeito. Não é o nosso sonho, né? A gente muitas vezes se apalpa, a gente olha para nós mesmos, para o nosso interior e nos vemos ali cheios de misérias, de manchas, de pecado, né? E a gente às vezes até se entristece. Puxa vida, eu queria ser melhor do que eu sou, né? Eu sou uma porcaria, eu sou miserável, eu tento fazer as coisas bem feitas, mas dá tudo errado sempre, né? Outra vez perdi a paciência, outras vezes briguei, outra vez quis chamar atenção, outra vez me enchi de soberba, não sei, né? Assim por diante. Pois olha, lembra dessa passagem, né? Jesus tem amor por você, Jesus tem amor por todos nós, Jesus tem amor pela sua igreja, Jesus fez uma loucura de amor, se entregou para purificar essa igreja, para purificar cada um dos seus membros. Quanta confiança não nos dá essa passagem, quanta segurança, né, de que se nós não largamos a Deus, Deus não nos largará. Se nós não abandonamos a Deus, Deus continuará apostando em cada um de nós. Por maiores que sejam as nossas misérias, os nossos defeitos, a nossa fraqueza. Às vezes diz, puxa vida, eu tinha um sonho tão grande, como eu queria, né? Como eu queria ser uma pessoa de fé profunda, como eu queria ser uma pessoa de virtude, uma pessoa forte, uma pessoa, né, generosa, mas não consigo. Não consigo. Eu faço um propósito, às vezes eu até me entusiasmo com as coisas, mas às vezes não tarda um dia, eu já murchou tudo, já caiu, né? Estou desanimado, já errei 10 vezes, já caí 10 vezes, né? Pois não, né? Não devemos, por maiores que sejam as nossas misérias, Cristo nos ama, Cristo nos santifica, Cristo batalha, luta por nós, né? Isso nos dá toda a segurança. Que maravilha pertencermos à igreja, porque é na igreja onde Deus derrama todo o seu amor. Certa vez, um jornalista perguntou para o Papa João Paulo II, vocês sabem como são as perguntas de jornalista, né? Eles não querem coisas muito complicadas, eles às vezes têm que condensar, então o jornalista diz, santidade, o senhor poderia dizer o que é a igreja em 3 palavras? Né? 3 palavras, o Papa ficou pensativo assim, 3 palavras. Aí ele diz, puxa vida, 3 palavras. Em 3 palavras eu não sou capaz de dizer o que é a igreja, né? Mas ele disse, mas eu posso falar em uma palavra o que é a igreja. A igreja é salvação. A igreja é salvação. Interessante essa resposta que deu o Papa, né? Digamos assim, nessa palavra está condensada a essência da igreja, a essência, né? Salvação. O que é a salvação? Salvar-se é conquistar o céu, é sair dessa situação miserável de pecadores em que nós nos encontramos nessa vida e passar a outra vida como pessoas santas, como pessoas perfeitas, como pessoas formadas à imagem e semelhança do seu próprio Criador. Não a imagem e semelhança do Adão corrompido, né? O primeiro homem que se corrompeu. Atualmente nós somos imagem de Adão, né? Adão se corrompeu e nós somos corrompidos, mas nós nos salvamos na medida em que passamos a outra vida e deixamos para trás essa imagem corrompida e passamos a viver de acordo com a imagem do novo Adão. Cristo é o novo Adão, Cristo é o modelo perfeito. Isso é a salvação. E esse processo de passar dessa vida infeliz para outra vida plena, realizada, feliz, bem, esse processo é a salvação. E quem nos conduz através desse caminho é a igreja. Então o Papa João Paulo II expressou a essência da igreja. A igreja é salvação. A igreja é quem vai te ajudar, é quem vai te conduzir,
quem vai te levar por esse caminho, né, de pecado rumo à santidade. Por isso que a gente deve ter um amor profundo pela igreja, por isso que a gente deve reconhecer toda a importância dela, e por isso que a gente entende melhor aquela frase que dizia São José Maria. Se a gente tem presente, né, o que é realmente a igreja desde o ponto de vista sobrenatural, e é assim que a gente deve entender, a gente não deve entender a igreja desde uma perspectiva humana. E se a gente entende a igreja desde uma perspectiva sobrenatural, a gente entende aquela frase de São José Maria que dizia: a única ambição, o único desejo do Opus Dei e de cada um dos seus filhos é o de servir a igreja como a igreja quer ser servida. É isso, né? Por que existe o Opus Dei? Para servir a igreja. A igreja que é essa obra realizada pelo próprio Cristo, essa instituição criada pelo próprio Cristo para conduzir os homens à salvação. Digamos assim, é a Arca de Noé, né? A igreja é a Arca de Noé, onde todos nós entramos para superar o dilúvio e alcançar a salvação. Assim como a humanidade se salvou através da Arca de Noé, hoje a igreja se salva através... Hoje a humanidade se salva através da igreja, né? Que é a nova arca de Noé. E nesse sentido, todo o nosso esforço, todo o nosso empenho é servir a igreja, que é o meio de salvação. Vamos terminar e vamos pedir a nossa Mãe Santa Maria, né? Essa mãe tão boa, tão querida, que sempre nos conduz pelo melhor caminho. Vamos pedir a ela que nos ajude a crescer cada vez mais o nosso amor pela outra mãe, a Santa Mãe Igreja, que também é nossa mãe, né? Temos 3 mães: Nossa Senhora, a Mãe Igreja, e a nossa Mãe natural, né, que nos deu a vida aqui nesse mundo. Vamos pedir a graça e a intercessão para que possamos crescer cada vez mais nesse amor e nessa união com a Igreja. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Exame. Ato de presença de Deus. Sei ver a igreja com olhos de fé, tal como Deus a vê, como instrumento da presença misteriosa, mas real, de Cristo e de sua ação redentora no mundo? Conheço a doutrina católica sobre a Igreja? Tenho noções claras sobre a história da Igreja? Conheço bem a maravilhosa riqueza das vidas dos santos que refletem suas vidas o caráter divino da Igreja? Compreendo que a verdade cristã não é uma posição ou uma opinião subjetiva, que cada qual fabrica conforme seu parecer, mas uma verdade objetiva, revelada por Cristo e conservada em sua autêntica pureza pela Igreja? Estou convencido de que uma vida cristã sem Igreja seria uma falácia, um engano que nos afastaria da luz da verdade e das fontes da vida que são os sacramentos. Compreendo que eu também sou Igreja, sou membro vivo da Igreja, do corpo místico de Cristo,
e tenho por isso a responsabilidade pelos que são membros desse mesmo corpo? Sou consciente do dever que tenho de realizar, o dever que tenho de rezar, de ajudar os outros, de fazer apostolado? Quando digo, creio na Igreja, faço com fé na presença e na ação de Cristo na sua Igreja, convencido de que é através dela que, com a graça do Espírito Santo, Ele nos guia, ensina e santifica? Rezo pelo Papa, sucessor de Pedro e vigário de Cristo na Terra. Que iniciativas tenho para dar a conhecer seus ensinamentos? Defendo serena e inteligentemente quando o criticam e procuro desagravar? Rezo também pelos membros da hierarquia da Igreja, para que Deus lhes conceda a graça de serem pastores santos, fiéis à doutrina e unidos ao Papa. Rezo especialmente quando tenho conhecimento das falhas e fraquezas humanas de algum deles. Procuro que meu lar, como o dos primeiros cristãos, seja uma igreja doméstica, caracterizada pelo amor de Cristo, o amor à Igreja e ao Papa, e as virtudes e as devoções cristãs? São José Maria dizia que os cristãos devemos ser semeadores de paz e de alegria. Posso dizer que sou assim, um semeador de paz e de alegria no meu lar, no meu trabalho, nos momentos de lazer e de esporte, na vida social? Penso em propósitos concretos com que possa ajudar a difundir a alegria, otimismo e bom humor entre os outros? Ato de contrição. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na nossa meditação anterior, estivemos refletindo sobre a Igreja e não há dúvida de que todos nós formamos parte da mesma Igreja. E agora, todos nós formamos parte da Igreja. A gente pode dizer, a gente forma parte de muitas coisas, né? A gente forma parte muitas vezes de uma família, a gente forma parte muitas vezes de um sindicato, a gente forma parte da torcida organizada de um time de futebol, a gente forma parte de uma sociedade, de um país, de tantas coisas a gente forma parte, né? Com vínculos distintos, né? É distinto o vínculo que eu tenho com
o pessoal do colégio, que é distinto do vínculo que eu tenho com a, sei lá, com a minha família e assim por diante. E o vínculo que eu tenho com a igreja? Como é esse vínculo, né? A relação que nós temos entre nós. Qual é a relação que eu tenho, por exemplo, com aquela, vou na missa no domingo, tem um monte de gente lá entrando na igreja, às vezes tem lá pessoas muito diferentes de mim, da minha realidade, né? Mas que eu sempre vejo lá, cumprimento, né? Mas nem sei às vezes o nome daquela pessoa. Qual que é o vínculo que eu tenho com aquela pessoa? É um vínculo frágil, assim, de quem simplesmente cumprimenta, conhece, quem olha com um bom olhar, porque diz, bem, deve ser uma boa pessoa se está vindo na igreja, né? Está vindo rezar, tem alguma simpatia por essa pessoa e pronto, né? Pois não. O vínculo que nós temos entre nós, o vínculo que os católicos possuem entre si, é um vínculo extremamente forte, é um vínculo extremamente profundo. Isso a gente pode deduzir daquilo que nos fala o próprio São Paulo. São Paulo, na carta que ele escreveu aos fiéis de Corinto, ele escreveu 2 cartas. Na primeira carta ele diz: num só Espírito nós todos fomos batizados para formar um só corpo. Quer judeus ou gregos, quer escravos ou livres, e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Então, São Paulo usa aqui a analogia do corpo. Qual é o vínculo que os membros do corpo possuem entre si? É um vínculo total, profundo, absoluto, né? Que constitui, inclusive, a nossa própria identidade. Se a gente separa as partes do nosso corpo, elas deixam de existir, elas deixam de ter o seu sentido. Claro, aqui quando São Paulo está falando do corpo, evidentemente ele está falando de uma realidade, é uma analogia, ele está falando de uma realidade superior, uma realidade sobrenatural. Então não é que a gente tenha que buscar entender simplesmente com a nossa compreensão humana, comparando com as realidades humanas que a gente conhece. Não, estamos falando de algo superior, algo sobrenatural, algo, portanto, que a nossa inteligência não capta perfeitamente, completamente. A gente está falando de um mistério. Mas toda vez que a gente fala das realidades divinas, todas as realidades divinas, a gente nunca abarca, a gente nunca compreende em profundidade plenamente, né? Sempre nos escapa. Mas bem, isso não quer dizer que a gente não possa perceber nada, não possa entender nada, a gente não possa refletir sobre essas coisas, né? E o fato aqui é esse, né? Essa analogia que faz São Paulo do corpo de Cristo, né? Nos mostra o quão forte é o vínculo que existe entre nós. Um vínculo, antes de mais nada, sobrenatural. Não meramente um vínculo humano. Muitos dos vínculos que a gente estabelece com outras pessoas são vínculos humanos. Mas no caso concreto aqui, sobretudo, estamos falando de um vínculo sobrenatural. Por isso, o vínculo que eu tenho com aquela pessoa que vai na igreja, lá que eu só vejo na missa, domingo de manhã, ou aquela pessoa que vai na missa, mas vai na missa lá no Japão, e eu nunca vi essa pessoa na vida. Pois olha, eu tenho um vínculo profundíssimo com todas essas pessoas. Por uma razão, por um motivo, antes de mais nada, sobrenatural. E isso é importante, né? É importante a gente tentar penetrar, compreender esse mistério de fé, porque isso tem influência, isso tem implicações na nossa vida. Isso claro que tem consequências.
São Tomás de Aquino, né, esse grande sábio da Igreja. São Tomás de Aquino, ele dizia: uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Assim, é preciso crer que existe uma comunhão dos bens da Igreja. Nós estamos tão unidos, tão intrinsecamente unidos, que o bem de um afeta no bem do outro, repercute no bem do outro. E, nesse sentido, é importante a gente parar e considerar um pouco a nossa própria luta pessoal, a nossa luta espiritual pessoal. E a gente sabe que na medida em que a gente luta, na medida em que a gente se empenha, que a gente se esforça, a gente vai adquirindo virtude, a gente vai adquirindo graça, a gente vai crescendo na perfeição, que é o que Deus nos pede, que é o que Deus espera de nós, né? E isso vai redundando numa facilidade, digamos assim, cada vez maior para as coisas de Deus. Ou seja, vamos acumulando bens, graças, amor de Deus. E São Tomás, com essa frase, ele diz exatamente isso, né? Que todas essas coisas boas que eu vou acumulando na minha vida, elas vão repercutir no bem dos outros. Não vai ficar só para mim. Não sou só eu que me beneficio. Eu luto para alcançar essas coisas boas, e é o que Deus espera, mas isso vai redundar no bem também à minha volta. Agora, a gente não deve ter o receio, né, de pensar que eventualmente, puxa vida, né, mas eu luto com tanto esforço, tanto empenho, né, às vezes vejo o cara do meu lado que não está lutando, não está se esforçando, então quer dizer que o meu bem, parte do meu bem vai para ele? Como o cara não luta, eu aqui fico suando a camisa e tenho que ficar dividindo. Pois olha, vamos separar as coisas. De um lado estão os bens materiais, do outro lado estão os bens espirituais, e eles seguem lógicas distintas. Os bens materiais, aquilo que você dá, você perdeu. Ou pelo menos você deixa de ter, né? Se você tem R$100 e você dá 50, você fica com 50. Matemática simples, né? Agora, na lógica sobrenatural não é assim. Porque os bens espirituais, não é que eu perco o que eu dou. Não, eu posso muitas vezes dar aos outros aquilo que eu tenho de melhor e eu não perco nada. Eu não perco nada. Muito pelo contrário. Normalmente, as coisas boas que eu dou, ganha o outro e ganho eu. Né? Eu fiz o bem para o outro e aquele bem volta para mim e me beneficia e produz um bem ainda maior para a minha própria alma. Né? Essas coisas, assim são os bens espirituais, eles não se perdem. Nesse sentido, eu não tenho que ter receio. Ao contrário, né? Tenho que ter muita confiança e batalhar, lutar para realmente fazer o maior bem possível, porque isso vai ser bom para mim e vai ser bom para todos os outros. Todo mundo ganha, ninguém perde. Né? Ninguém perde, todo mundo ganha. Quando nós lutamos bem, quando a gente acumula graças, quando a gente cresce em santidade e a gente compartilha isso com os outros, é bom para todo mundo. Né? A gente não perde nada. Né? E continua São Tomás. São Tomás ele não termina aí, né, o texto sobre essa comunhão dos santos, mas ele continua dizendo, o membro, estamos falando do corpo, né, que tem muitos membros, ele fala, o membro mais importante é Cristo, por ser a cabeça. Assim,
o bem de Cristo é comunicado a todos os membros. E essa comunicação se faz por meio dos sacramentos da Igreja. Então, São Tomás aqui está falando dessa realidade espiritual, né? O corpo místico de Cristo. Nós formamos parte do corpo de Cristo. E nós nos beneficiamos do bem de Cristo. E Jesus não perde nada por nos dar o bem, né? Não é que Jesus perde santidade, perde perfeição, perde bondade. Não. Continua tão santo quanto sempre. Deus é eterno, Deus é imutável. Mas a gente se beneficia de tudo isso. São Tomás fala aqui, né? Se faz por meio dos sacramentos. A confissão, a Eucaristia, o batismo, a crisma. Bem, todos os sacramentos nos conferem a graça que a gente recebe do próprio Cristo, né? É através do Cristo que a gente recebe, de Cristo que a gente alcança a graça. E por isso diz o Catecismo da Igreja. O termo comunhão dos santos tem dois significados intimamente interligados. A comunhão nas coisas santas e a comunhão entre as pessoas santas. Ou seja, a comunhão nas coisas santas. Todos os bens da Igreja pertencem a todos nós e todos nós nos beneficiamos desses bens. Então, existe uma comunhão nas coisas santas. E depois a comunhão entre as pessoas santas. Não é que a gente compartilha simplesmente os bens que a Igreja nos oferece, sim, mas a gente compartilha também a santidade, a bondade entre todos nós, a graça entre todos nós, né? A comunhão entre as pessoas santas, né? As pessoas que formam parte da Igreja. Se nós entendemos bem tudo aquilo que foi dito até aqui, eu reconheço que não é tão simples, né? Talvez um pouco mais dogmático, é um pouco mais árduo entender a comunhão dos santos, mas olha, a gente deve, é bom a gente saber essas coisas, é bom a gente meditar um pouco também sobre o dogma, sobre a fé, porque isso tem consequências práticas na nossa própria vida. Isso não é uma realidade lá do espaço sideral e que de forma alguma afeta a minha existência. Não, afeta muito, né? Então é importante a gente ter essa ideia, essa percepção da relação que existe entre nós, né? Dessa comunhão dos santos, porque isso depois vai influir na nossa vida. Se a gente percebe, um primeiro ponto importantíssimo, eu diria, e que corrige a visão errada de algumas pessoas. Qual é a visão errada de algumas pessoas? Algumas pessoas pensam que são ilhas, lutam ou conduzem a sua própria vida como se fossem uma ilha, isoladas, né? Uma ilha está isolada e bem, segue as suas coisas sem se preocupar com o que acontece nos outros lugares, né? Isso não acontece com o cristão. O cristão, nenhum de nós é uma ilha, nem desde o ponto de vista humano, nem desde o ponto de vista espiritual, né? Todos nós estamos unidos, interligados, relacionados, somos influídos e influímos sobre os demais, né? A gente não pode achar que eu luto como eu quero e os outros não têm nada a ver com o que eu faço, com o que eu, né? Como eu conduzo, não, né? As minhas atitudes, as minhas decisões, as minhas lutas, o meu empenho, ou a minha moleza para lutar, vai influir nos outros. E eu devo sentir essa responsabilidade. Eu devo sentir a responsabilidade de não prejudicar a luta dos outros porque eu não quero lutar. Eu devo sentir a responsabilidade de lutar bem para ajudar os outros, para estimular, para conseguir graças, né, através da comunhão dos santos. E isso a gente percebe, né? Como padre, eu escuto muitas histórias, por exemplo, né, às vezes pais
que matriculam por hábito, por tradição familiar, digo, bem, está na hora de levar o nosso filhinho aqui para a catequese, lá, criancinha de 10 anos, e matricula na catequese. E às vezes, por causa de ter matriculado o filho na catequese, aquilo acaba despertando a fé. Até porque o garoto chega em casa e pergunta, pai, esse negócio aqui eu não entendi, pai, a professora falou que é para ir na missa, vamos na missa, né? E às vezes o garoto vai puxando os pais que voltam à fé, ou às vezes é um cônjuge que se converte e puxa o outro, ou às vezes são amigos, né? Um ajuda o outro, vai orientando. É normal, né, que essas coisas aconteçam. A influência, como a gente influi no ambiente de trabalho, em casa, em qualquer lugar, né? Como isso ajuda, como a minha luta ajuda, né? Dá para pensar, por exemplo, um casal, né? Se às vezes tem um que está levando a fé um pouco mais mole e o outro capricha mais, às vezes, sei lá, um batalha para chegar pontualmente na missa e faz com que o outro também chegue, né? Às vezes o outro não está tão preocupado, se atrasa um pouco, mas não, vamos chegar, né? Como é que a gente vai deixar Deus nos esperando, né? E bem, a força de um puxa o outro. Ou quando um membro de uma família, né, diz, vamos rezar o terço. Também, historinhas às vezes de criancinha, né, de pequena, de 5, 6 anos, dizendo, pai, reza o terço comigo, mãe, reza o terço comigo. Então, às vezes, um vai ajudando o outro, a gente não é ilha e a gente influi positivamente nos demais. Se isso acontece já desde um ponto de vista assim mais, entre aspas, mais humano, porque esse tipo de atitude afeta, né, o meu exemplo, as coisas que as pessoas veem em mim afetam nos outros, quanto mais desde o ponto de vista sobrenatural, desde o ponto de vista daquelas coisas que eu não vejo. Né? Desde o ponto de vista, quando a gente se move no âmbito da graça, que também tem influência. Né? Eu influo não simplesmente com o meu exemplo, com a minha palavra, com as minhas atitudes, mas eu influo também positivamente através da comunhão dos santos, pela graça. São José Maria usava uma imagem, ele falava do sangue venoso e do sangue arterial. Né? Se eu não me engano, né? Deixa eu colocar entre aspas para não correr o risco de estar me atrapalhando, mas o sangue arterial é o sangue bom, né? O sangue oxigenado que vai alimentar o corpo, né? E o sangue venoso é aquele que volta, né, para o coração. E medicina não é meu forte, mas São José Maria usava esse exemplo para dizer, olha, a gente tem que ser aqueles que mandam sangue arterial, sangue bom, né, para a corrente circulatória da igreja, da sociedade. A gente contribui positivamente. Desde o ponto de vista sobrenatural, desde o ponto de vista do corpo místico de Cristo. Essa preocupação, esse desejo é bom que a gente tenha, né, de querer apoiar, de querer ajudar, servir os outros dessa forma. Nós formamos, portanto, uma unidade. Né? São Paulo dizia, fomos batizados para formar um só corpo. Né? E, usando a analogia do corpo, né, que São José Maria também usou através da corrente circulatória, a gente pode pensar, né, que o bem ou o mal de qualquer um dos membros do corpo é o bem ou o mal de todos. Né? Se eu estou com dor de cabeça, o que eu digo? Eu digo, eu estou com dor de cabeça. Eu não digo a minha cabeça está com dor, azar o dela, né? Ou não sei, se eu estou com o pé doendo e eu quero jogar bola, eu digo, puxa vida, eu não vou poder jogar bola porque o pé está doendo, né? Então, o sofrimento de um membro ou o mal de um membro repercute em todos os outros, não é
Não é que eu tiro o pé e digo, bem, eu vou jogar bola sem o pé. O pé está com problema, azar o dele, né? O resto do corpo não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso, né? Se o pé está doendo, esquece, ninguém mais vai jogar bola. Nem os braços, nem os olhos, nem a cabeça, nem as pernas, nem ninguém, né? Essa profunda unidade. E o bem de um membro repercute... Se todos os membros estão bem, o corpo inteiro está bem, né? Se um membro sofre, os outros todos sofrem junto. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, isso aqui é São Paulo. São Paulo fala essas coisas, né? E fala no sentido espiritual. Nós somos os membros do corpo de Cristo. E quando um membro sofre, todos os outros sofrem junto. Quando um membro se regozija, todos os outros se regozijam junto. Por isso a gente fala dessa solidariedade para alcançar o céu. E a responsabilidade que eu tenho de contribuir, de ajudar, né? Hoje eu ajudo, amanhã eu sou ajudado, né? Hoje eu ergo alguém que caiu, amanhã eu caio e alguém me ergue, né? Existe essa solidariedade. A gente não vai para o céu como o cavaleiro solitário, né? Não, a gente vai ao céu como uma família unida, né? Se ajudando, incentivando, apoiando mutuamente uns aos outros. Esse é um sentimento importante que deve estar presente na nossa luta, que deve impregnar a nossa existência, né? Um sentimento de pensar que eu estou influindo sobre os outros. Não posso ser egoísta e dizer, né, bem, o que eu faço ou deixo de fazer, ninguém tem nada a ver com isso. Bem, se a gente entender um pouquinho do que saiu aqui até agora, a gente percebe que os outros têm tudo a ver com o que eu faço, com o que eu penso, com o que eu deixo de fazer, como eu me comporto, tudo a ver, desde o ponto de vista humano, também desde o ponto de vista sobrenatural, né? E nesse sentido, a gente deve ter a preocupação por todos aqueles membros do nosso corpo que não estão tão bem. Da mesma forma que a gente, sei lá, algum órgão, algum membro do nosso corpo não está bem, a gente vai lá procurar ajudar, botar remédio, né? Fazer o que for necessário para resolver o problema. Na medida em que a gente olha à nossa volta e percebe membros do corpo da igreja que às vezes não estão bem, e não estão bem pelas razões mais diversas. A gente não tem que pensar que eu cuido da minha vida, eu estou fazendo o que está ao meu alcance, e os outros que cuidem da sua, né? Não, porque às vezes certas coisas a gente só vai saber no céu, mas às vezes Deus vai chegar e vai dizer, puxa vida, meu amigo, eu dei muito para você, mas é para que você, com o muito que você recebeu, pudesse trabalhar para o bem dos demais. Te dei muito talento, te dei muita graça, te dei muita ajuda, mas eu queria que você rendesse isso, que você aproveitasse, né? Você, desde pequeno, recebeu a fé, você teve bom exemplo, você teve boas amizades, você teve a sorte de ler bons livros, né? Uma série de coisas contribuíram para que você hoje possa dizer que cuida, que se preocupa, que se interessa com a fé. E às vezes tem aquela outra pessoa que não sabe nem fazer o sinal da cruz, né? Não sabe nem se tem que usar a mão direita ou a esquerda. Aquela pessoa que às vezes, desde pequena, já viu mau exemplo, já recebeu maus conselhos. Às vezes tem... Não pensa que todo pai, toda mãe dá bom conselho para o filho. Às vezes dá conselho furado. Tem também. E como é que uma criança de 7, 8 anos que ouve um conselho furado, como é que ela vai discernir? Muitas vezes absorve. Porque recebeu o conselho furado, está vendo o exemplo furado. Depois na escola também às vezes encontra professores que confundem a cabeça, né? E os amigos tampouco têm fé. E aí eu aqui penso, não, cada um cuide da sua vida, né?
Não, mas pera lá, você recebeu muito, o outro não recebeu nada. Ele não está em condições, ele está no buraco, mas ele não está em condições de sair sozinho. Se alguém não for lá estender a mão para o cara e puxar ele, não sai. Você nunca esteve no buraco porque não te colocaram no buraco. Desde pequeno já te educaram, te ajudaram, né? Mas isso, sobretudo, é um dom, é um privilégio, não é mérito próprio pessoal nosso. Se a gente tivesse nascido numa circunstância diferente, né? Talvez a gente estivesse no buraco muito pior do que os outros. Ou talvez a gente não teve esse privilégio de desde pequeno ter recebido coisas boas, talvez a gente tenha tropeçado muito na vida, mas passado um tempo a gente começou a ver a luz, começou a querer acertar na vida. Cada um tem a sua história, né? Mas mesmo se eu agora, né, digo, não, agora é que eu estou, mas é porque eu era um cara inquieto, é porque eu ia atrás, é porque eu não me conformava, né? Cuidado com achar que eu sou o grande protagonista da minha salvação, né? Eu sou bom pra caramba, se eu estou no caminho certo é porque eu mereço, né? É porque eu batalhei por isso, é porque eu sou um cara esperto e eu intuí que o erro não podia me seduzir, né? Eu me dei conta, isso aqui não é assim, tem que haver algo, né? Eu busquei e eu achei. Eu busquei e eu acabei achando, né? Cuidado com esse tipo de raciocínio, porque está furado. Porque está furado. Né? Em primeiro lugar, que se de alguma forma a gente se sentiu estimulado, movido a buscar a verdade, a sair do erro em que a gente de alguma forma intuía, aqui alguma coisa não está batendo, né? E aí a gente vai atrás e pergunta, se informa até que descobre a fé, até que descobre a Cristo, né? Pois olha, esse próprio motor, esse próprio impulso que a gente recebe não vem de nós, é Deus que está puxando. E depois, essa salvação não vem se você não encontra algo. É preciso chegar a algum lugar, é preciso receber a formação de alguma fonte, né? Então, nesse sentido, eu sempre vou depender dos outros. Alguém me transmitiu a Bíblia, né? A Bíblia tem 2000 anos, mas ao longo dos séculos muita gente se encarregou de mantê-la viva e hoje em dia muita gente se encarrega de imprimir de tal forma que eu possa ter acesso a ela. Não fui eu que descobri ela num lugar oculto, né? E assim por diante. Não é difícil a gente perceber que se hoje, né, nós nos esforçamos por andar pelo bom caminho e possivelmente estejamos andando por bom caminho, nem por isso eu posso me desentender dos outros, dizendo, olha, cada um faça o que quiser. Olha, às vezes os outros não tiveram as oportunidades, não tiveram as chances, né? E precisam que eu estenda a minha mão. Não posso ser uma pessoa egoísta, né? Aqui também se enxerga a comunhão dos santos, né? Na medida em que a gente se preocupa pelos outros membros do corpo de Cristo, que às vezes estão, inclusive, espiritualmente falando, mortos, né? Tem membros que espiritualmente estão mortos, mas a gente pode ressuscitar esses membros, a gente pode voltar, a gente pode levar de novo a vida da graça para eles, que é o que Deus espera, né? Deus espera que a gente trabalhe por isso, para ajudar a salvar essas almas. Vamos terminar e vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a compreender cada vez mais essa realidade da comunhão dos santos, né? Perceber como uma realidade, como uma verdade, algo que realmente existe e que influi, e que me chama à responsabilidade, que me chama a não ser indiferente, que me chama a querer o bem dos outros, que me chama a querer ser santo para enviar sangue arterial, sangue bom, a corrente circulatória da sociedade, da Igreja. Vamos pedir a Nossa Senhora isso, né? Que nos ajude a vivermos cada vez melhor a comunhão dos santos, pelo nosso bem, pelo bem dos demais, pelo bem da Igreja, para a glória de Deus.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.